O que é um contrato hoje em dia? Olha, parece uma pergunta simples, mas a resposta mudou. E muito. Nessa análise, a gente vai desvendar como o conceito de contrato no direito brasileiro deixou de ser aquele pacto privado quase absoluto e se transformou numa ferramenta com uma baita responsabilidade social. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar a obra do grande jurista Flávio Tartucci. A nossa base, então, é essa obra aqui, que é uma referência no assunto. Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. Isso garante que nosso papo sobre a evolução do contrato seja bem fundamentado, bem sólido. Então vamos lá? Tudo começa com essa frase em latim, pacta sunt servanda. Ela era basicamente a pedra fundamental de todo o direito contratual clássico. A ideia era bem simples, mas muito poderosa. O que foi combinado, o que foi acordado, vira lei entre as partes. E ponto final. E foi justamente essa ideia que deu forma ao que a gente hoje chama de contrato clássico. Vamos entender direitinho o que isso significava na prática. Naquela visão clássica, o contrato era um mundinho à parte. Duas vontades se encontravam, negociavam e, em teoria, em pé de igualdade, criavam suas próprias regras. A tal da autonomia da vontade era o pilar principal, quase inquestionável. E o foco era totalmente patrimonial, ou seja, na troca de bens e serviços. Só que o mundo mudou, né? E esse modelo tão rígido começou a apresentar umas rachaduras. É aí que a gente entra na chamada crise do contrato. A coisa ficou tão séria que alguns teóricos, como o americano Grant Gilmore, chegaram a decretar, literalmente, a morte do contrato. A ideia dele era que o contrato, da forma como era conhecido, estava ficando obsoleto, sabe? Simplesmente não conseguia mais dar conta das novas realidades sociais e econômicas. E para a gente entender essa crise, este slide é perfeito. De um lado, temos o contrato paritário, aquele ideal clássico em que as partes sentam e discutem as cláusulas de igual para igual. Do outro lado, a realidade moderna, o contrato de adesão. Pensa aí no contrato do celular, do banco, do serviço de streaming. Ninguém negocia cláusula por cláusula. É pegar ou largar. E foi essa diferença brutal de poder que ajudou a causar a tal crise. Então fica a grande questão. O contrato morreu ou ele evoluiu? A resposta, como Tartucci aponta, é que não foi uma morte de jeito nenhum, foi uma metamorfose. A crise não foi o ponto final, mas sim o empurrão que faltava para o nascimento de uma nova forma de enxergar o contrato. E dessa grande transformação surgiram novos pilares para o direito contratual. São os chamados novos princípios sociais. Vamos ver como eles se encaixam. Aquele velho pacta sunt servanda não foi abandonado, não, mas ele foi, digamos, relativizado. Para equilibrar a balança, surgiram 3 novos princípios fortíssimos: a função social, a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. Eles funcionam como um sistema de freios e contrapesos para evitar abusos. A função social é, olha, uma verdadeira revolução. Ela diz que um contrato não é uma ilha isolada. Os efeitos dele vazam para a sociedade. Sendo assim, um contrato não pode ser usado para prejudicar a coletividade, mesmo que as duas partes concordem com isso. E a boa-fé objetiva é como se fosse uma bússola moral obrigatória. Não adianta só cumprir a letra fria do contrato. É preciso agir com ética, com lealdade, com transparência do comecinho ao fim da relação. É um dever de conduta e não só uma boa intenção. Ok, já entendemos os princípios, o porquê das coisas. Agora vamos para o como. Como um contrato é estruturado do ponto de vista da lei. Para explicar isso, a doutrina jurídica brasileira usa uma metáfora visual fantástica, inspirada no gênio Pontes de Miranda, a escada pontiana. É só imaginar que todo negócio jurídico, e isso inclui o contrato, precisa subir 3 degraus para funcionar plenamente. E os degraus são esses. Primeiro, o plano da existência. Depois, o da validade. E, por fim, o da eficácia. A lógica é bem direta. Primeiro, a gente tem que saber se o negócio sequer existe para o direito. Se existe, a gente sobe um degrau e pergunta: ele é válido de acordo com a lei? E só depois de confirmar a validade é que a gente chega no topo para analisar a eficácia, ou seja, quais efeitos ele vai produzir de fato. E essa tabela aqui detalha a estrutura de um jeito brilhante. Vamos subir essa escada juntos? No primeiro degrau, o da existência, a gente precisa só do esqueleto. Um agente, uma vontade, um objeto e uma forma. No segundo degrau, o da validade, esses elementos ganham adjetivos. Eles são qualificados. O agente tem que ser capaz, a vontade precisa ser livre, sem pressão, o objeto tem que ser lícito e a forma tem que ser a que a lei manda, ou pelo menos a que ela não proíbe. Só se passar por esses 2 degraus é que o contrato chega no plano da eficácia, onde as consequências práticas, como prazos, condições, juros, entram em campo e começam a valer.
E para fechar, como é que essa estrutura moderna de contrato interage com todo o resto do sistema de leis? Porque hoje as leis não vivem mais isoladas umas das outras. A resposta está numa teoria muito elegante, a teoria do diálogo das fontes. A ideia trazida para o Brasil pela professora Cláudia Lima Marques é que as leis não se excluem. Em vez de uma lei simplesmente anular a outra, elas conversam, elas dialogam, para achar a melhor solução e proteger a parte mais vulnerável da relação. O exemplo mais clássico desse diálogo é essa interação aqui, entre o Código Civil, que cuida dos contratos em geral, e o Código de Defesa do Consumidor. Eles não competem entre si, eles se complementam. E qual o resultado disso na prática? Um sistema jurídico muito mais justo e protetivo. Se um contrato de consumo tem uma cláusula que é abusiva, por exemplo, o direito pode usar tanto as regras do Código Civil quanto as regras ainda mais específicas do Código de Defesa do Consumidor. No fim, a ideia é aplicar sempre a norma que for mais favorável para quem é considerado a parte mais fraca naquela relação. Então, a gente fecha esse ciclo, o contrato deixou de ser só um acordo entre duas partes e se tornou um instrumento social, dinâmico, que é guiado por princípios como a boa-fé, a função social e que está sempre conversando com todo o resto do sistema jurídico. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Hoje em dia, quando se assina um contrato, está se colocando um ponto final em uma negociação ou, na verdade, se está dando início a uma relação que tem responsabilidades com toda a sociedade? A resposta para essa pergunta define o direito dos contratos do nosso tempo.